Sim. A galera destacou, João, que saiu uma foto até no treinamento de quinta-feira do GB treinando. O pessoal falou: nossa, o GB tá forte. O GB que tem toda a questão física que deixa a gente preocupado, né? Porque todas as vezes que o GB teve oportunidade de se firmar, não vou dizer no elenco principal, mas de ser uma peça para participar da rotação, o GB se machuca, né? E aí apareceu a fotinha dele já treinando. Vamos ver, torcer para o GB estar relacionado, João, para a próxima partida. Mas esse assunto bate com a matéria do Diogo Dantas hoje no Globo. O Diogo Dantas destacou o dilema que vive Fernando Diniz entre dar oportunidade aos jovens do elenco e o receio de queimá-los. É um assunto que muita gente cobra o Diniz e cobra o Vasco de possibilidade de jogadores mais jovens estar tendo mais chances, sendo esse o DNA vascaíno. Foi o próprio, esqueci o nome, gente, do Gilmar Ferreira, depois da derrota não, olha, o clima tão ruim, né? Do empate com o Atlético Mineiro, em que tem que usar mais a base, tem que multar se não usar a base. E aí ele destaca o Diogo sobre o GB, que se recupera de um problema muscular, falando do Ryan, que o Vasco não vai liberar para a convocação do Mundial Sub-20, e sobre Luiz Gustavo e Leandrinho, né, que teriam também o gosto do Diniz. Mas o Diniz entende que a introdução da base precisa ser gradativa para não correr riscos e perder o jogador, ainda sacrificar um ativo do clube diante da briga contra o rebaixamento. João, como é que você vê isso? Nós dois somos caras que acho que pensamos parecido quando a galera fala bota só garoto, né? O pessoal gosta desse momento fraldinhas, como se isso fosse resolver o problema. Eu não acho que é uma solução. Eu não acho que botar, por exemplo, Luiz Gustavo e Leandrinho vai fazer o time do Vasco melhorar, dar água para o vinho. Não. E eu acho que se fizesse isso, talvez os jogadores acabariam ganhando. O Diniz não teria como segurar essa onda. Você é dessa opinião? Você acha, ou você acha que é o Luiz Gustavo mesmo, Danilo, por exemplo, no Morumbi, poderia ser o Luiz Gustavo jogando, vai ter chance quando? Como é que você vê essa questão de usar a base e, ao mesmo tempo, não queimar os jogadores? Porque, tudo bem, eu acho que a torcida pode até ter um resguardo por serem jogadores jovens e da base. Mas esse resguardo vai até a página 2. Se o cara começa a errar, ele vai ser xingado como o João Vitor estava sendo xingado, né? Então, eu acho que, cara, a gente tem hoje na base, na minha visão, para serem utilizados, o Ryan, que é o titular do time, que vai estar sendo utilizado e potencializado, né? A grande bola da vez aí da base do Vasco. Eu acho que o GB é um jogador que pode vir a ser utilizado aí e não vinha sendo, porque estava machucado, porque ele começou a ser relacionado, ele começou a ser... Inclusive foi titular, né? Contra o Del Valle, a gente esquece disso. O GB foi escalado como titular naquele jogo contra o Del Valle fora, né? Mas aí, com a expulsão do Piton, ele foi sacrificado, jogou só 10 minutos. O Estrela é um jogador que pode também ganhar espaço, mas tem essa questão do joelho dele, tem que estar bem fisicamente, né? Não adianta... O próprio GB, né? O próprio GB, né? O GB acho que teria mais oportunidade se ele não tivesse sofrido com problema físico. Agora a gente trouxe o Barros de volta, eu acho que ele vai ter algum espaço, né? Senão faria sentido trazê-lo agora, né? Se trouxe, acredito eu, que o Vasco imagina, o Diniz imagina que vai poder utilizá-lo, então é mais um. E assim, tem esses dois, né? O Leandrinho e Luiz Gustavo, que inclusive estavam servindo a seleção brasileira. Eu acho que o Leandrinho tem um espaço de reserva ali, né? Nesse último jogo que a gente não teve o Piton, foi o Puma, mas o Leandrinho não estava como opção. Eu acho que ele pode ser mais utilizado ali, mas numa condição de reserva do Piton mesmo. E o Luiz Gustavo, esse sim, que eu acho que pelo problema que a gente tem na zaga,
eu acho que era um garoto que podia receber um pouco mais de espaço aí, um pouco mais de moral, que quando entrou foi bem, né? Teve jogo que foi mal também, tá? Que as pessoas esquecem, mas o Puerto Cabello, ele era um dos zagueiros lá naquele desastre e foi tão mal quanto os outros nessa partida. No Lanús, lá também, enfim. Mas jogou alguns bons jogos, né? A ponto da galera, eu acho que se animar talvez um pouco mais do que eu me animo com o Luiz Gustavo. Eu vejo a galera dando muita moral, assim, no sentido de, não, Luiz Gustavo é A uma espécie de solução. solução que temos ali que não está sendo utilizada. Mas, enfim, acho que poderia ser um jogador a ganhar mais espaço, sim, dada aí as condições precárias da nossa zaga. É um cara forte, mais alto, de velocidade também, acho que casa no estilo do Diniz. Mas, assim, o Diniz que está dando treino, né? E o Diniz está lá trabalhando com os caras, trabalha, e chega na hora do jogo, acho que o Lucas Freitas é melhor que o garoto. O Lucas Freitas é um jovem também, né? Não é um garoto como o Luiz Gustavo, mas é um Uhum. jogador jovem também. Enfim, cara, mas assim, eu não vejo hoje na base, primeiro, nenhuma solução e também nenhuma grande injustiça. Eu não consigo dar esse tom assim, olha, o Diniz está sacaneando a base e até sacaneando o próprio Vasco, porque está sabotando grandes jogadores ali da nossa categoria de base, porque não gosta de jovem e tal. Então, assim, acho que não é por aí. Mas vejo, repito, espaço para o Barros, vejo espaço para o GB agora voltando de lesão, espaço para o Leandrinho ali numa reserva do Piton, espaço para o Luiz Gustavo disputando a zaga, mas o que eu acho mesmo é que a gente precisa contratar jogadores prontos e a base ser aquele complemento, ser aquela ali, fazer esse papel no elenco de ser uma opção e tal, e aí entrando aos poucos, e aí conforme vai recebendo as oportunidades e vai agarrando ou não, vai ganhando ou perdendo espaço, né? Sim, eu acho que é por aí. Acho que não dá para. Acho que assim, existe um motivo, não só do Diniz, de vários treinadores passarem pelo Vasco e optarem, em alguns momentos, por jogadores mais experientes ou com um pouco mais de rodagem do que botar um time só de garotos. Eu acho que não é apenas uma mera coincidência. Eu acho que eles percebem que o clima, botar um garoto que ainda está cru, que está Ainda tem verde. isso, né? Ainda tem esse ambiente todo pesado do Vasco. Se a gente estivesse ali fazendo o mínimo, né? Tá lá com seus 22 pontos agora, dando ali, melhor Porra, da vai, garoto. tabela. Joga Aí, fora de casa contra o Santos. porque aí, de repente, o cara também entra com uma outra confiança, enfim, mas com o time não funcionando, é um erro comum, né? Assim, para mim, na minha visão, essa de que, cara, então coloca o sub-20 aí, que os É, moleques têm vontade de jogar e tal. E não é só isso, né? A gente precisa de jogador pronto que aguente um rojão aí que não é pequeno. exato, exatamente.